de algo, ou parada de manutenção, né? Você parava uma linha de produção, ou até uma parada do dia para fazer manutenção do equipamento, era despesas, não precisava ter aquele controle rigoroso, né? Ou controlasse apenas ali o Excel. Fala pessoal, Ariel Araújo aqui passando para deixar mais um vídeo para vocês sobre gestão de paradas de manutenção com MS Pro. Então, se você ainda não me conhece, já me segue aqui na página do LinkedIn, tem bastante conteúdo bacana para você. Me acompanha também lá no YouTube, já aproveita, pega este vídeo, compartilha, comente, curta e prometo para você que vai ser um vídeo rápido. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, falar sobre gestão de projetos e paradas de manutenção com MS Project, ok? Bora lá! Bem, para quem me conhece, sabe que eu sou um utilizador assíduo, né, do MS Project, né? Eu sou um defensor do MS Project no que diz respeito à gestão de paradas de manutenção, à gestão de projetos. Eu considero o Project propriamente como uma das ferramentas mais adequadas hoje para fazer o gerenciamento de projetos. A gente sabe que a Microsoft lançou o MS Project lá na década de 80, em 1985 aproximadamente. De lá para cá, então, o software sofreu bastante alterações, até chegar aí na última versão aí 2016, um pouco mais avançado aí com o Office 365. Houve muitas mudanças, né, muitas modificações dentro da ferramenta, que permitiu fazer diversos tipos de gerenciamento de projetos dentro do MS Project, que até então, na década de 90, até ali no ano 2000, utilizava-se muito o MS Project para gestão de projetos, principalmente em obras civis, né? Na área civil, em projetos de grande porte, utilizava-se muito esta ferramenta para fazer esse gerenciamento do cronograma, entrega de prazos, né, e tudo mais. De lá para cá, então, desde 2000, 2010 aproximadamente, houve-se uma, como posso dizer, uma utilização desta ferramenta dentro das indústrias, principalmente no setor sucroalcooleiro, onde tem muitas paradas de manutenção e paradas longas, né? Então a gente sabe que toda parada de manutenção ela se torna um projeto propriamente dito, né? E o que é um projeto? Né? Segundo um livro, né, Dominando o Gerenciamento de Projetos, com MS Project, em resumo bem gerais, em linhas gerais, vamos dizer assim, o projeto é um conjunto de tarefas interrelacionadas entre si que tem por objetivo gerar um produto pré-definido com prazo, custo e recursos limitados. Então, se a gente for analisar todo projeto, toda parada de manutenção, nós podemos dizer que uma parada, seja ela de um determinado equipamento, seja ela de uma linha de produção, ou até mesmo da planta como um todo, como acontece no setor de celulose, nas fábricas sucroalcooleiras, onde você tem uma parada geral da planta para fazer manutenção, esse processo de parada de manutenção acaba se transformando num projeto. Então, aquele conceito de que manutenção industrial ou parada de manutenção, né, quando você parava uma linha de produção ou até uma fábrica inteira para fazer manutenção de equipamento, era despesas, não precisava ter aquele controle rigoroso, né, ou controlava-se apenas ali no Excel. Esse processo meio que ficou para trás, pessoal. Eu vejo ainda muitas indústrias, quando tem as suas paradas de manutenção, deixando de fazer um gerenciamento dessa parada como um projeto. Acaba fazendo um gerenciamento apenas na manutenção do equipamento, né? Perdendo aí o foco no prazo, nos recursos. E quando a gente fala recursos, não digo somente recursos financeiros ou materiais. Recursos de mão de obra são a parte mais importante dentro de uma parada de manutenção, até porque isso impacta diretamente no prazo final dessa parada, seja, como eu falei anteriormente, uma parada de manutenção da planta, de um equipamento ou de uma linha.
Então é importante entender que um projeto de parada de manutenção, ele precisa ser gerenciado de forma correta, porque se a gente for parar para analisar, existe um investimento alto numa parada de manutenção de um equipamento ou de uma planta industrial. Quando a gente fala principalmente de uma parada geral da planta para manutenção, que ocorre muito no setor de celulose, no setor sucroalcooleiro, existe um investimento muito alto para que essa parada ocorra dentro da planta industrial. São recursos terceiros, materiais, mão de obra própria, guindaste, temos aí as tarefas, né, que ultrapassam aí dentro. Eu trabalhei muito tempo no setor sucroalcooleiro, fazendo cronogramas, gerenciamento de projetos. Então, eu já peguei cronogramas com tarefas, né, que ultrapassam aí 15, 20 mil linhas, né, de tarefas dentro do cronograma. Então, para gerenciar tudo isso dentro do MS Project, existe um conceito, uma metodologia para que todo esse gerenciamento seja feito de forma correta. Então, quando a pessoa fala, eu consigo fazer esse gerenciamento dentro do Excel ou de qualquer outro sistema, eu tenho minhas dúvidas, que eu ainda não conheço uma ferramenta que consiga gerenciar o prazo, o recurso e o investimento ou custo, como você queira chamar, de uma forma unificada, como o MS Project ele faz. Então, a metodologia de gestão de paradas de manutenção com o MS Project, ela visa exatamente isso, mostrar como é possível transformar uma parada de manutenção, seja ela uma parada total da sua planta, ou uma parada apenas de uma linha, ou de um determinado equipamento, como uma caldeira, um retrofit, etc. e tal, dentro do MS Project, aplicando as metodologias corretas, os conceitos corretos. Infelizmente, eu vi muitas empresas desistirem de trabalhar com o MS Project, e não por não conhecer a ferramenta, por não conseguir operacionalizar o software, mas porque não conseguiu aplicar as metodologias necessárias de gerenciamento de projetos de parada de manutenção dentro do MS Project. Porque para você fazer todo esse gerenciamento, existe um conceito que precisa ser utilizado. Eu vou utilizar o conceito de projeto, seja ele brownfield, greenfield, dentro do das paradas de manutenção, dentro dos meus processos de parada de manutenção ou processo de manutenção, como você queira chamar aí o seu projeto de manutenção, entendeu? Então, pessoal, é importante a gente entender. Às vezes as pessoas olham e falam assim, pô, o Ariel ele defende muito o uso do MS Project, né? Existem outros softwares aí que fazem esse processo de gerenciamento. Cara, sinceramente, eu já vi empresas tirando curva S de Excel, tentando fazer gerenciamento dentro do SAP. E olha que eu sou consultor de SAP, PM, PS, conheço aí com profundidade o sistema, entendeu? E eu garanto para vocês que o processo de gerenciamento da parada de manutenção dentro de um cronograma bem elaborado dentro do MS Project é muito melhor do que dentro de qualquer outro sistema. O MS Project é o único software capaz de te dar aí uma curva S bem elaborada por HH, de te dar o avanço físico do seu projeto, mostrando ali quanto é o seu percentual previsto e realizado versus realizado. Então, tem muitas ferramentas ali dentro do MS Project que te dão condições de visualizar não somente o seu projeto em si, mas o prazo, principalmente quando que você vai terminar, quando que você teria que terminar, entendeu? Te dá aí uma visualização geral dos seus recursos aplicados a cada tarefa, o que impacta. Infelizmente, muitas empresas, como eu falei anteriormente, acabam desistindo de utilizar a ferramenta por não conseguirem aplicar a metodologia dentro do MS Project, utilizando o MS Project para gerenciamento de manutenção, gerenciamento de paradas de manutenção, principalmente. Então é possível, sim, dá para fazer, eu já vi funcionar e funciona perfeitamente.
esse processo aplicado dentro do MS Project. Porém, existem algumas metodologias aí que o pessoal precisa entender, ok? Então, se você tem interesse em saber como é que utiliza essas metodologias dentro do MS Project, ou até mesmo como trabalhar com o MS Project, quais são as ferramentas, as principais ferramentas que o MS Project nos fornece, nós temos aí o Project Desktop, tem o Project Online, né? Existem diferenças entre esses dois softwares, vamos dizer assim, né? O online do desktop, né? O online ele tem algumas restrições, né? Que não me permitem montar um cronograma extenso dentro do Project Online, né? Enfim, se você curte esses tópicos, né, de paradas de manutenção, ou se você até mesmo utiliza o MS Project dentro da sua planta industrial aí, dentro do seu processo de manutenção, mas tem dúvidas em alguns aspectos, em como utilizar a metodologia correta, qual a metodologia correta para ser utilizada, acompanhe a nossa página, segue a gente aqui no LinkedIn, que a gente vai trazer aí cada vez mais vídeo aí para estar te ajudando, ok? Um abraço.